Documentos para levar para o BPC Loas em 2026. E também o que não precisa levar. Bom, você provavelmente deve ter se deparado com esse tipo de situação. A pessoa leva toda a pastinha, vai lá no INSS, solicita o benefício. A pasta vai com laudos, documentos membros da casa, CAD único e mesmo assim eles negam. Isso acontece muitas vezes. Porque muita gente acaba se focando em documentos que às vezes podem não fazer diferença e esquecem daquele essencial. Então, para você saber como conseguir seu benefício, eu vou demonstrar nesse vídeo aqui quais documentos são essenciais para você solicitar o BPC, o que pode fazer diferença na hora de solicitar e como você pode evitar acabar perdendo seu benefício e tendo o benefício negado após fazer tantas perícias, ter tanto transtorno na hora de solicitar o requerimento. Vamos lá, primeiro documento. O CAD único. Calma, você deve estar achando, pô, já sei o CAD único, eu tenho esse documento, fiz lá no CRAS, mas você sabe que de repente, se você tiver 3 pessoas na casa, um filho seu de repente maior de idade começou a trabalhar, se você não atualizou lá no CRAS, pode acabar fazendo toda a diferença? Ou muita gente vai lá, solicita o BPC, esquece de tirar um membro da família que morava alguns meses atrás lá e acha que só pode atualizar novamente quando passar aquele período de 2 anos. Mas não. Se eu atualizei o CAD único em 2025, por exemplo, e estamos em 2026, eu não tenho que necessitar esperar até 2027, completando 2 anos, que é o período para atualizar o CAD único, para ir lá e pedir para remover um membro da família que já saiu da casa depois da atualização, ou acrescentar alguém que foi morar depois da última atualização. Então fique ligado nisso. Outra coisa que você tem que ter muito em mente são os laudos médicos. Você provavelmente aí está solicitando um BPC para você ou para algum filho, pode ter mais de um. Mas preste muita atenção. Nem todo laudo médico é proveitoso na hora de pedir o benefício. Muito normal a pessoa chegar lá achando que vai pedir o benefício só porque tem um laudo médico, mas tem 3 laudos médicos no 2023, 2024, 2026, e de repente 2024 fala que a pessoa tem condições, seja de trabalhar se for maior de idade, ou já está no mesmo nível que outras crianças, se for um BPC infantil, mas a verdade é que nem todo laudo é proveitoso. Você não apenas tem que ver o CID que está nesse laudo. Se certifique-se de que, na hora de falar as comorbidades, as dificuldades que aquela pessoa descrita no laudo tem, se ele não está falando como se a pessoa tivesse um baixo nível de dificuldade. E é muito bom também se o laudo falar a quantidade de terapias e remédios que a pessoa necessita. Então certifique-se sempre de deixar os laudos com as informações mais benéficas possíveis para você. E se você tiver entre vários laudos, um que fale bem, entre aspas, fale que a pessoa não tem problema, de repente pode ser interessante não levar esse. Outra coisa importante que vale ressaltar. Aqueles laudos agora que eu falei são necessários para a perícia médica, mas você também pode levar eles na avaliação social. Mas o que você também pode levar nessa avaliação? Bom, você vai se encontrar com um assistente social que vai ver as condições que você mora na casa. E como é que funciona isso? É interessante, além de levar o CAD único e falar renda, levar a carteira de trabalho. Se de repente alguém na casa tem um MEI, CNPJ MEI aberto, mas essa pessoa não movimenta, certifique-se de assinar uma declaração simples, colocando o número daquele CNPJ e pedir para o dono desse MEI declarar que não está movimentando. Por quê? Um CNPJ MEI, na hora de pedir o benefício, é como se fosse um salário mínimo de renda, para todos os fins legais. Se eu tenho 4 pessoas na casa, eu tenho 2 pessoas, um pai e uma mãe, que contribuem através do MEI para o INSS, ou que já contribuíram, é como se tivesse 2 salários mínimos de renda, mesmo se a casa não tiver ninguém de carteira assinada. Porém, se a pessoa não contribui, não paga aquele MEI todos os meses, basta uma declaração, caso a pessoa não tenha interesse em fechar o MEI, falando que aquele CNPJ não está sendo movimentado. E aí, na hora de fazer os cálculos, eles não vão conseguir usar esse MEI como se fosse uma declaração de renda. Outra coisa, evite levar documentos repetitivos. Por exemplo, exames que não têm referência à condição da criança ou do adolescente se for um benefício. Acontece muito isso. Mas que na hora de solicitar o benefício, a criança tem o CID de autismo, TDAH, porém, ela teve recentemente gripe, teve alguma doença, mas que não foi uma doença fatal ou algo passageiro, e fez alguns exames. Muitas vezes leva esses exames também. Não é interessante levar exames assim.
O mais específico é levar aquilo que fala sobre a condição permanente da pessoa que vai receber o benefício. Ressonância, caso seja um caso de autismo, TDAH, entre outras dificuldades mentais. Exames de sangue, se a gente estiver falando, por exemplo, de dificuldades que peguem direto ali a hemoglobina. Laudos médicos, relatório de escola, entre outros. Resumindo, laudos médicos, deixe também o CAD único devidamente atualizado, com a mesma quantidade de pessoas que moram na casa. Declarações, seja de e-mail, caso exista alguém na casa que contribua através do e-mail. Também certifique-se sempre de deixar toda a documentação que você leva na perícia médica também na avaliação social. E por último, porém não menos importante, não deixe os documentos de forma repetitiva e leve documentos que também não tenham ligação direta com a pessoa que vai receber o benefício. Bom, e se você tem mais alguma dúvida e tem mais interesse em saber como conseguir o benefício, a gente tem uma playlist aqui no canal falando justamente sobre o BPC Loas. E tem alguns vídeos aqui que falam também sobre cada tipo de documentação. E se tiver alguma dúvida, aqui embaixo também tem o WhatsApp do nosso escritório. Até mais!